Babilônia representava aquela cabeça de ouro. O Império Neobabilônico conseguiu a ascensão mundial em 605 a.C. e ele vai durar até o ano 539 a.C. Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Ele fez um pedido: trouxessem os vasos sagrados que se usavam no templo dos judeus, e diz o versículo 4 de Daniel 5, de que eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, os mesmos metais da estátua. E esta atitude rebelde foi a gota d'água da paciência divina com relação ao Império de Babilônia. Naquele mesmo instante, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Só que ninguém entendeu. E eles mandaram chamar Daniel. E ele, já idoso, ele veio até a presença do rei e ele interpretou aquela escritura. E ele disse: Mene, rei, contou Deus no teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido, ó rei, foi o teu reino, Babilônia, e foi dado aos medos e os persas. Aqui está o próximo império da profecia. E a Grécia vai tornar-se o terceiro poder na estátua, representado lá pelo quadril de bronze. E a Grécia dominou o mundo de 331 ao ano 168 a.C. No ano 323 a.C., morreu Alexandre o Grande, com apenas 33 anos de idade. Quando ele morre, os generais dele começam a brigar pelo reino, e finalmente o reino foi dividido em 4 partes, ficando 4 de seus generais dominando em cada uma delas: Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais dominaram o império que outrora fora o grande império greco-macedônio. Ao ser dividido, ele enfraqueceu. E então começaram a chegar os romanos, e os romanos começaram a lutar com os gregos. E finalmente, na batalha de Pídima, em 168 a.C., nós temos a chegada do Império Romano. Roma derrotou a Grécia. E quem derrotou Roma? Porque na estátua, quantos dedos há nesses 2 pés? Você está entendendo por que 10 tribos bárbaras? Porque a estátua tinha os 10 artelhos, e esses 10 artelhos representavam 10 tribos bárbaras. E o que diz a profecia agora? Nos dias destes reis. Que reis? Nos dias da Alemanha, da França, da Itália. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que o profeta está falando? Do reino de Cristo, que vai ser estabelecido quando? Nos dias da moderna Europa. Daniel 2:45, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que representa aquela rocha que atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? O reino de Cristo, que será estabelecido em glória e majestade. Pernas de ferro que quebra todas as coisas. Nós temos a chegada do Império Romano. E Roma vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma não perdeu seu poder para outro reino. Roma caiu para 10 tribos bárbaras. Estas tribos bárbaras minaram o Império Romano e levaram então à queda de Roma Ocidental. Conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 a 476, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Estas 10 tribos bárbaras organizaram a Europa. Os álamos finalmente tornaram-se a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra, os lombardos a Itália, os ostrogodos, érulos e vândalos, eles foram extintos. E destas tribos bárbaras nasceu a moderna Europa.